Estou aqui orando pela nação brasileira e perguntei ao Senhor o que vem pela frente a partir de amanhã, 1/11. Hoje são 31 de outubro de 2019. Eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel, em Belém do Pará. E perguntei o que vem pela frente a partir de 1 de novembro para o nosso presidente, para a nossa nação. E o Senhor prontamente me respondeu em sua palavra. O Senhor nunca deixa de responder aos que o buscam verdadeiramente. De todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, principalmente, aleluia. Depois do coração, é preciso entendimento. Deus primeiro no coração, sendo aceito por nós. E depois, pelo nosso entendimento, o que significa pela nossa razão. Amém? E a palavra foi 1 Crônicas, o capítulo 9, todo ele. É uma palavra que fala de genealogia, porém o sentido foi muito forte que o Senhor deu através dessa palavra, o entendimento, a mensagem que Ele quer passar certamente para o Brasil. E diz assim: todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas nos livros dos reis. Os de Judá foram transportados para a Babilônia por causa da sua transgressão. Quem são os de Judá, irmãos? Os que conhecem a Torá, os que conhecem a Bíblia, os que conhecem a lei do Senhor, provavelmente foram criados na palavra de Deus, na igreja, mas transgrediram a lei do Senhor e por isso foram transportados ao cativeiro. E continua: os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, sacerdotes, levitas, netineus. E os netineus, quem são esses netineus? Os guardas do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá e Benjamim, Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Foram eles Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Também dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibneias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnígias. Também seus irmãos, segundo suas gerações, 956. Perceba que Deus está dando detalhes da genealogia, da história de Israel. E assim Ele quer falar para o Brasil. Israel e Brasil são nações parecidas, no sentido de que entrou a verdade, mas muitos ou a receberam e corromperam, ou endureceram seus corações para que ela não entrasse. Continuando, todos estes homens foram chefes dos pais na casa de seus pais. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Também Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, este maioral na casa de Deus. Ou seja, o Senhor está colocando posições
que ele permitiu que acontecessem no templo do Senhor. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Me perdoem se eu errar alguns nomes, são nomes hebraicos, portanto difíceis. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1.760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Ou seja, o que o Senhor quer falar com essa palavra? Ele quer obra, ele quer guardas sobre os muros do Brasil. Continuando aqui, dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Hasabias, dos filhos de Merari. Baque, Bacar, Eres e Galaal. E Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros, olha só, a necessidade de porteiros, de atalaias, de guardas sobre os muros, 24 horas. Essa palavra vai especificar mais para frente. Existiam guardas, porteiros, 24 horas sobre os muros do templo, sobre os muros da casa do Senhor. Então os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. Até aquele tempo estava de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Então, mais uma vez, existiam guardas fazendo a segurança, fazendo a proteção. E o que é isso hoje em dia para nós aqui do Brasil? Oração. Quando você se coloca de guarda na frente da casa de Deus, significa que você está na intercessão, na oração, no clamor, no jejum, no joelho, no chão. Salum, filho de Coré, filho de Ebi-Asaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, que tinham cargo na obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram, responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas na entrada. Finéias, filho de Eleazar, que antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. O que significa isso aí? Que Finéias se corrompeu, né? Antes o Senhor era com ele, mas depois se retirou. E é isso que a gente está vendo em muitos ministérios no Brasil, em muitas igrejas, em muitos cantores, em muitos pastores. O Senhor foi com eles um dia, porém, pela corrupção, o Espírito Santo se retira, porque, como o nome diz, ele é santo. Ele não habita em templos sujos. Amém? Principalmente dos que já conhecem a verdade. Você pode até ir sujo para o Senhor, imundo, porém, se você permanecer ou corromper, ele se retira. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes foram escolhidos para serem guardas das portas, 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. Também Davi e Samuel, o profeta, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam eles e seus filhos à porta da casa do Senhor. Esta, uma tenda junto aos guardas. Ou seja, a igreja ali, o templo naquela época era simples, era em forma de tendas. Se você for em Israel, eu estive lá em 2017, eles reproduziram uma réplica de como era o tabernáculo. E assim, por fora era super simples, era uma tenda mesmo.
E por dentro existiam os utensílios, as vestimentas. Aí sim vinha, né, a beleza, até uma certa ostentação. Os porteiros estavam aos 4 lados, oriente, ocidente, norte e sul. Ou seja, no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil precisam existir guardas. Tem até um louvor que diz, né? Sobre os teus muros, ó Brasil, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Aleluia. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. 7 é um número profético, não é, irmãos? 7 será o número de anos que a terra vai gemer como nunca antes, desde que Deus criou a humanidade. E por esses 7 anos, os remidos estarão nas bodas, no casamento, servindo ao Senhor dia e noite. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas. E tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. De noite ficavam ao redor do templo, cuja guarda lhes tinha sido confiada. E tinham o encargo de abri-lo a cada manhã. Então eles abriam e fechavam o templo do Senhor, a casa de Deus. Porém, nunca essa casa ficava sem vigias, sem porteiros, sem guardas. Mais uma vez repito, isto é o poder da nossa oração. E algum deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Olha só, a importância de fazermos por conta, de sustentarmos o nosso ministério. Não de sermos sustentados pelos membros da igreja. Amém? Temos que ser sustentados pelo Senhor e não tirar dos membros e não tirar dos que já não têm. Deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso. Olha o incenso dentro do templo, que tanto me criticam, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. Então eles mesmos, produziam as especiarias para o templo. Consagravam, isso significa consagrar. Amém? Tirar tudo que não está santificado de dentro da casa do Senhor. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E alguns dos seus irmãos, filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Existe um pão especial em Israel que eles servem aos sábados. É o chamado pão de Shabat. É um pão todo trançado. E o que é esse pão especial de sábado para nós, gentios? O Brasil é uma nação gentia. Jesus é o Shabat. Jesus é o descanso, que não dura somente 24 horas, que não dura somente como os judeus fazem, de um pôr do sol ao outro, mas dura eternamente. Rabashou menechas tcheralaera la canta rabash. Oh, rabashou menechen tcheralas. Ele é o Shabat. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque dia e noite estavam ocupados em guardar a obra. Então, porque os levitas tinham que se dedicar em tempo integral?
É o que eu faço hoje em dia. Porque dia e noite estão ocupados em guardar a obra de Deus. Aleluia. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitaram em Jerusalém, o lugar santo, a cidade santa. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, seu filho primogênito, Abidom, e depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab. Também Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. E Miclote gerou Simeão, e estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquisa, Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merinó-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acás gerou Jaerá, Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Então, com uma riqueza de detalhes, Deus narra em suas crônicas, as crônicas de seus reis, de seus reinados em Israel, uma genealogia. E o que chama a atenção durante essa genealogia? A organização de Deus em relação ao fluir do templo. O templo precisa fluir sem corrupção. É esta a mensagem para o Brasil. E como isso vai acontecer? Através do nosso clamor. Deus designou ali tarefas, levitas, guardas, sacerdotes, profetas. E é isto que o Brasil está gerando neste tempo. Nós não morreremos, meus amados, mas viveremos. Nós não seremos derrotados. Eu declaro que toda vergonha, toda humilhação para a nação brasileira é caída por terra agora, em nome de Jesus. Jesus é o pão de Shabat. Jesus é o pão da vida. Ele é o verdadeiro descanso eterno. Recebamos esta palavra em nossos corações. E com toda a nossa força e entendimento, obedeçamos ao que o Senhor está falando. Israel precisou do cativeiro para aprender. 70 anos. Mas, outro dia, Israel completou 70 anos como uma nação livre, independente, próspera. Que o Brasil aprenda com a sua Babilônia, mas saia dela e não volte a cair. Não volte a errar. Meus amores, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Jesus, Yeshua HaMashiach, é o Senhor do Brasil.